Este é um experimento científico com energia solar. Um fogão solar. O equipamento, de formato parabólico, converge os raios do Sol em um ponto focal. A temperatura próxima a esse ponto é tão alta que é possível cozinhar e até assar pães e bolos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a construção desses fogões com materiais alternativos e o seu funcionamento. Estamos em Bagé, Rio Grande do Sul, onde o tempo agradável e os dias quentes colaboram com esse tipo de projeto. Aí tu vai mudando, viu? Vai girando ele. Vai girando e acertando ele. O pessoal tá de lá, né? A outra coisa que eu vou complementar aqui sobre forno é o seguinte, que é interessante que esse forno que é usado ao ar livre, assim, tu instala ele num lugar meio fechado, assim, com pouca ventilação. Né? É por isso que ele está aqui, ó, no meio das flores, fechado. Porque quanto mais ar, quanto mais ventilação, mais troca calor, ele né? faz muita troca de calor e me prejudica a elevação da temperatura. Né? Vamos, tem que estar bem no lugar, hein? Essas flores aí bonitas. Sim. Legal. Tá. Eu tenho perguntado do biogás. Sim. Tu já chegou a pensar em alguns temas, esse tipo de coisa? Assim? Não, eu tenho alguns problemas. Eu li muito sobre isso aí, eu já visitei alguns lugares onde os caras fazem... Eles têm criação de porco e tal, né? Sim. E aí eles pegam lá dos resíduos lá do porco, jogam tudo dentro de um sistema lá e tiram numa bolha. É um sistema grande já, mas é industrial, né? Sim. E dali eles tiram o gás e aí botam num motor lá, geralmente de carro, assim, modificado para isso. E um geradorzinho lá e tem energia. Sim. E dá uma boa energia. Aí eu tava pensando assim, porque esse nosso esgoto, que é um problema hoje em dia, né? Poderia ser usado para esse tipo de coisa também. Sim, a fossa, em vez de ir direto, a fossa poderia ser um biodigestor, né? Já pensou em alguma coisa dessa? Eu pensei. Mas não chegou. Não, de biogás. Esse era uma coisa que eu queria trabalhar. O biogás era uma coisa que eu queria. Um dia eu ainda vou mexer nele. Sim. Outra coisa aqui em Bagé, que esse dia, com a limpeza do arroio, né? Tem um paredão ali, já conhece aquela área ali? Sim. O paredão. Tem porque aquele paredão antigamente era um APCH ali, né? E aí ele agora eles limparam, onde estava tapado, a tomada d'água, onde eles pegavam a água e levavam lá embaixo pro moinho bagiense, onde tinha uma roda d'água, que moía o trigo, né? Não sabia disso aí, nunca soube disso. Tu passar lá hoje, tu passar lá, tu vai ver o paredão, assim, tu passa na ponte alta, tu vê lá embaixo o paredão e um buraquinho, assim, que era onde eles tomavam a tomada d'água pra levar. Que legal. E aí eu falei com o pessoal lá na faculdade também, e aí tem o interesse dele. Só que tudo isso aí depende de pesquisa e gente pra trabalhar, né? Porque é difícil a gente correr de um lado pro outro, estudar e fazer tudo isso aí. Mas é um projeto interessante também, pra quem sabe remontar aquilo ali. Sim. E aproveitar e fazer uma captação de esgoto ali, fazer tudo isso aí num lugar só. Sim. Aí, a gente depende de muita coisa, né, mas... Em diversas ocasiões que eu tenho ido a certos lugares e mostrado os fornos, tem sido cobrado que eu não faça um enfoque mais acadêmico, mais bem elaborado, entendeu? Porque eu não apresento fórmulas, porque eu não apresento o cálculo da parábola, porque eu não acrescento o cálculo que determina em que lugar que vai ser a distância focal da parábola e tudo isso mais, né? Então a minha ideia é diferente, que eu penso assim, ó, que as coisas acadêmicas, as coisas teóricas são interessantes como ponto de partida para se criar muitas coisas. Mas quando tu chega na prática, muitas vezes os resultados são um pouco diferentes. Há que fazer modificações, entendeu? Porque a gente, na teoria, vamos dizer assim, numa situação de laboratório, vamos dizer assim, um ambiente controlado, os resultados sempre se aproximam de 100%. Do que tu faz. Mas, vamos dizer assim, num meio ambiente aberto, como aqui, né?
Como tu podes ver aqui há interação de muitos fatores, em termos de temperatura, de foco, de radiação solar, dependendo do dia. Então são coisas imponderáveis. Então eu vou mais pela parte do resultado prático. Eu levo uma proposta assim, o seguinte, que não adianta tu levar uma proposta acadêmica para uma comunidade carente, Sim. que pela sua carência, geralmente são pessoas pouco alfabetizadas, que tu vai levar uma proposta de ensinar eles a fazer um forno solar, na qual eles primeiro vão ter que aprender as primeiras leis da termodinâmica, como é que se calcula, a ensinar geometria para eles, ensinar a fazer equações para determinar o foco da parábola, e se torna impraticável, porque é incompreensível para a pessoa comum. Tu tem que levar uma proposta prática, porque as pessoas comuns elas são de pegar e fazer, entendeu? Eles querem ver como é que se faz, como é que se resolve na prática. Agora, se tu manda eles calcular, a coisa se torna impossível, não foge o entendimento. Então tu tem que pular etapas, tu tem que levar uma coisa que a pessoa comum geralmente eles são práticos. Sim. Entendeu? Eu acho que tu colocou assim uma coisa, eu não faço, por que eu não faço uma coisa tão elaborada, ou pular etapas, como tu falou assim. Eu acho que não é assim tudo. Tu dizer que não é elaborado, eu acho que esse trabalho é muito elaborado. Tu não pode dizer que não é elaborado, porque, isso aqui não é qualquer um que faz. Ter a ideia, a concepção, depois de estar feito, é só tu ensinar, é cortar, é colar, mas ter a ideia que é o difícil, é o legal. Então é uma ideia elaborada. Assim. Agora, quanto a essa questão de usar fórmulas, calcular a parábola, isso aí é uma questão para te otimizar, né? Deixar no ótimo. Às vezes não é o necessário. Dependendo do lugar que tu for, é que tu vai utilizar alguma coisa assim. Se eu quiser usar para uma indústria, Sim. Ou, por exemplo, se eu quiser adaptar isso aqui para colocar lá numa padaria que vai produzir pão, então eu vou ter que utilizar uma abordagem mais, Sim. como tu disse, mais não é elaborada a palavra, mas mais teórica mesmo. Sim. Fazer cálculos, pegar essa parte pesada. Mas se eu vou levar para uma comunidade carente, eu não preciso estar elucubrando fórmulas para provar que isso é assim. Eles vão ver, o cara vai ver, ele fala, funciona mesmo. Sim. Então, é só o fato de tu fazer mesmo. Para esse tipo de projeto, não precisa ter. Agora, tomando como exemplo, por exemplo, o evento que houve há pouco tempo do terremoto do Haiti, um dos principais, no momento de calamidade pública, eu acredito que só os práticos vão sobreviver. Porque quando há uma sociedade totalmente desestruturada por causa de um desastre natural, que não tem mais gás, não tem mais energia elétrica e não tem mais água, aí as teorias e os cálculos se vão por água abaixo, junto com o terremoto, vamos dizer assim, né? E o que a pessoa tem que saber? Saber catar naquele monte de escombro pedaços de coisas que ele consiga, na prática, ter um resultado positivo para resolver o problema dele. Por exemplo, no Haiti, um dos maiores problemas que houve foi a falta d'água. Se as pessoas tivessem sabido utilizar os destiladores solares, porque lá tem muito calor e muito sol, era fácil despoluir a água e criar um pouco de água potável, através com materiais alternativos, plásticos transparentes, vidros, pedaços de janelas, pedaços de porta, criar algum destilador e resolveriam em parte o problema da falta de água potável. Sim. Então, nessas situações que eu acredito que é válido isso aqui. Não tem gás, não tem lenha, não tem eletricidade, mas eu encontro quantias de sucatas, de parábolas velhas, que sempre quando há um desastre fica muito escombro, pedaços de espelho, pedaços de coisa. Vamos juntar tudo isso aí e quem sabe na prática construir, ele resolve. Ele consegue amenizar aquela situação de calamidade, né? Ele vai conseguir fazer uma cocção de um alimento, fazer um pão, destilar uma água. Sim. Né? Hoje no Brasil não seria mais ou menos a mesma situação, né? Não tem infraestrutura pensando nesse tipo de coisa.
Sim, é porque quando há uma calamidade pública, por exemplo, uma enchente, como teve aqui em Bagé, né? Aquela vez. Ou um terremoto, que as pessoas estão muito dependentes dependente de sobreviver da estrutura que o sistema está oferecendo. Eles não são autossustentáveis, não têm autossustentabilidade, né? Sim. Eles não sabem se determinar, não sabem como serem sobreviventes, né? Aí eles ficam esperando que joguem coisas dos aviões, que joguem água, que joguem isso, que joguem aquilo, e muitas vezes tudo que eles precisam está lá na frente deles para resolver. E às vezes aquele mantimento não chega, aquela água não chega, e aqui naquele meio tempo aquilo pode ser amenizado se houver pessoas que tenham um pouco de conhecimento prático do que fazer com essa energia grátis que nós temos, que é o sol. Destilar a água, a cocção de alimentos, como etc. Como é que funciona esse destilador solar aí? Pois é, o destilador solar, ele pode ser feito tipo de uma barraquinha assim de plástico, e nem é necessário que haja água. Havendo orvalho, ele já vai destilar pela diferença de temperatura, ele vai evaporar a água vai entrar em contato com o plástico. Vai pingar de novo. Sim, ela vai se condensar e vai escorrer pelas laterais, e vai ter umas bordas, inclusive tem uns projetos simples de fazer, com nylon ou com vidro. E dessa forma tu pega uma água totalmente poluída, suja, e tu vai destilar e ela vai estar limpa, né? Simples, né? E tu pode fazer um tratamento, estou desconfiando que ela tem bactérias, que ela tem micróbios ainda. Tem um processo que tu pega, por exemplo, uma garrafa PET, e tu coloca aquela água que tu destilou e deixa ela o dia todo no raio do sol. E a ação dos ultravioletas vai te esterilizar a água. É uma coisa comprovada já. Se tu pegar uma garrafa PET e colocar com água poluída, vamos dizer assim, que contenha micro-organismos, e tu coloca ela direto para apanhar o sol, no final da tarde tu pega, aquela água está esterilizada. Matou 90% dos micro-organismos, bactérias morreram. Quer dizer, é outra forma de aproveitar o sol, né, para conseguir água potável, uma água limpa.